Olá, tudo bem? Tamar aqui. O que Jesus disse sobre o divórcio? O que a família significa e representa na sociedade? Quais os fundamentos da família que segue a Cristo? O que significa a sigla LGBTQIA+? Você sabe? Tem certeza de que sabe? O que é uma pessoa não binária? Qual o papel dos pais em relação aos filhos? Fique comigo até o fim deste vídeo e você aprenderá coisas que não sabe. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Cristo. Se ainda não se inscreveu neste canal, não perca mais nenhum vídeo. Se inscreva aí no botão vermelho embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clique no sininho e escolha a opção todas, para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube entenda que esta mensagem de Deus faz bem para as pessoas e assim ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Família. Que palavra maravilhosa! Deus é família, é Pai, Filho e Espírito Santo. A família nasceu no coração de Deus e foi por Ele especialmente projetada e planejada. Por isso, o inimigo não se cansa de lutar para destruí-la. Ele veio para roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus planejou de mais lindo para o ser humano. Deus tem um plano de redenção para a humanidade e nesse plano estão incluídas a família e a igreja. A base da sociedade é a família e a igreja edificada sobre Cristo é composta de famílias. Não há família no sentido original da palavra sem que tenha surgido de um casal. Por isso, o inimigo luta primeiro para não unir os casais e, uma vez unidos, imediatamente ele luta para separá-los. O que o diabo mais quer é sexo sem casamento, filhos de pais solteiros, pais separados, filhos contra pais e pais contra filhos. Mas Cristo diz em Mateus 19, versículo 6, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em Gênesis 2:18, nasceu no coração de Deus o desejo de criar uma mulher, uma ajudadora para estar ao lado do homem. Ele mesmo foi quem disse, não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele uma auxiliadora. E no versículo 22, Deus fez uma mulher. Deus já tinha feito Adão, um homem, e se quisesse, poderia muito bem fazer outro, um amigo para estar ao seu lado. Se Deus quisesse, ele poderia dar um homem para ser amante de Adão, para ajudá-lo em tudo, mas não foi isso que Deus planejou, e muito menos foi o que ele fez. Ele criou uma mulher e deu para Adão, para ela o ajudar, auxiliar, aconselhar, assistir, secretariar e colaborar com ele. Qualquer coisa diferente disso provém de ideologias humanas e diabólicas para destruir a célula máter da sociedade, que Deus fez pura e sagrada. A família foi formada muito antes de qualquer empresa, de qualquer escola, de qualquer igreja, de qualquer cidade. Deus fez a família antes de qualquer outra instituição. É a base para todas as outras instituições. Eis a razão pela qual o diabo luta tanto para destruí-la. Deus fez uma mulher para um homem. Não fez um homem para um homem. Não fez mais de uma mulher para um homem, nem mais de um homem para uma mulher. A poliginia, um homem ser casado com mais de uma esposa, ou a poliandria, quando a mulher é casada com mais de um homem, nunca esteve no plano original de Deus. E muito menos o poliamor, quando um casamento inclui vários maridos e esposas. Todo aspecto de poligamia, embora aceito em algumas religiões e também na lei de alguns países, não está no plano original de Deus para o casamento. No Brasil, se alguém já casado casar-se novamente, poderá pegar até 6 anos de prisão. A monogamia deve ser civil, casado perante a lei com uma só pessoa. Social, perante a sociedade, viver conjugalmente com apenas uma pessoa. E sexual, manter relações sexuais apenas dentro do casamento.
Deus fez a mulher por causa do homem e a partir do homem para que seja por ele amada, valorizada, cuidada, protegida, amparada. O plano de Deus é que a mulher ajude o homem, cuide da sua casa, de seus filhos, esteja ao seu lado e que o homem ame e proteja a sua mulher. Isto é uma honra para a mulher e uma honra para o homem. O casal deve servir de apoio um ao outro, receber a palavra de Deus e transmitir para os filhos os valores e princípios estabelecidos por Deus. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz a palavra do Senhor Deus Jeová: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Dia após dia, os pais devem ensinar os filhos a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus em relação ao casamento? Para que seja formada uma família sólida, que siga a Cristo e obedeça a sua palavra. A vontade de Deus é que o casamento seja monogâmico, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Heterossexual, entre pessoas de sexos opostos. Indissolúvel, vitalício, até que a morte de um dos dois os separe. E entre filhos de Deus, ou seja, luz com luz, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Esse casamento acontece tendo Deus como sua principal testemunha e tem como referência, tanto espiritual como moral e afetiva, o relacionamento entre Cristo e a Igreja. O homem e a mulher se casam de livre e espontânea vontade para instituir uma família, para se ajudarem, se satisfazerem amorosa e sexualmente e gerar filhos quando possível. Quando não se é possível gerar filhos pelos meios naturais, os pais podem procurar a medicina avançada. Cristo reconheceu em Mateus 9:12 a necessidade da medicina. Técnicas reprodutivas podem ser utilizadas desde que a fertilização ocorra dentro do corpo da mulher e desde que os gametas utilizados sejam os do próprio casal. O casamento só pode ser desfeito em caso de morte, infidelidade conjugal ou se um descrente abandonar o cônjuge crente. Qualquer outra situação não tem respaldo bíblico para a dissolução do matrimônio, nem mesmo quando um dos cônjuges arruma um filho fora do casamento. E ainda no caso de infidelidade, embora a Bíblia dê o direito à separação, a melhor opção, aos olhos de Deus, se possível, sempre será o perdão e a não dissolução do casamento. A nova configuração de família que querem implantar na sociedade é um ataque sutil do inimigo para destruir o projeto de Deus. Como nós cristãos devemos nos portar diante destas propostas de família, diferentes daquela estabelecida pelo eterno Criador? Fiquemos com os princípios bíblicos para termos uma família sólida e abençoada. Ore pela sua família, ensine a palavra de Deus para a sua família, compartilhe todos os dias a palavra de Deus com a sua família, blinde e proteja espiritualmente a sua casa. A presença do Espírito Santo de Deus repousará sobre o seu lar e sua família será abençoada. A figura paterna apresentada na palavra de Deus é de um homem, o pai, e a figura materna é de uma mulher, a mãe. Em 2011, o STF reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar e o STJ determinou também o reconhecimento para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Conselho Nacional de Justiça proíbe os cartórios de recusarem tanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo quanto a conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento. Ou seja, casais homossexuais que não vivem juntos podem se casar, e os que já vivem juntos em união homoafetiva também podem obter o reconhecimento da união como casamento. Resumindo, têm a aprovação dos homens, porém biblicamente não possuem a aprovação de Deus. Enquanto a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, apenas dois gêneros,
masculino e feminino, simples assim. Hoje nós temos a sigla LGBTQIA+, para designar os muitos gêneros existentes. Porque segundo os especialistas de hoje, existem 52 gêneros. Deus diz, eu fiz 2, os especialistas dizem, tem 52. Deixe-me falar alguns, os principais segundo eles, não segundo Deus. Lésbicas são mulheres que sentem atração afetiva ou sexual por outra mulher. Os gays são homens que sentem atração afetiva ou sexual por outro homem. Bissexuais são os homens que sentem atração tanto por homens como por mulheres. E mulheres que também sentem atração tanto por homens quanto por mulheres. São bis. Transgêneros são os trans. É o homem que não se vê como homem ou a mulher que não se vê como mulher. Tem os travestis, que assumem identidade feminina, os genderqueers, que são os não binários, ou seja, pensam que a identidade não se limita a homem ou mulher, podem ser as duas coisas ou podem não ser nenhuma. Tem os queers, que transitam entre noções de gêneros, como por exemplo as drag kings. Intersexo são os que estão entre homem e mulher. As combinações do seu organismo e do seu desenvolvimento não se enquadram nem em homem nem em mulher. Possui algumas características femininas e outras masculinas. Tem o assexual, que não sente atração por outras pessoas, e por aí vai. Mas a Bíblia diz que Deus Jeová, em sua perfeição, fez apenas 2 gêneros e condena, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, uma pessoa de um gênero deitar-se com outra do mesmo gênero, o que seria antinatural. A sutileza do inimigo está em tentar nos fazer engolir teorias e invenções antibíblicas e não cristãs, que são contrárias à palavra de Deus. Ele quer que consideremos como normal aquilo que Deus não considera. Você que é pai, você que é mãe, você que é tia, que é avó, qual a sua escolha hoje? Vai ensinar para a próxima geração os valores de Cristo ensinados na palavra de Deus? Ou vai deixar que a sociedade pagã, anticristã, sem compromisso com Deus, ensine o que lhe convém? Se você ensinar a palavra de Deus, esse ensino será para eles uma coroa de graça para a cabeça e colares para o seu pescoço. A doutrina da palavra de Deus ornamenta, enfeita, encanta, conduz no caminho direito, livra da morte e da vida. Ensine, fale da palavra, compartilhe a palavra, viva a palavra. Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 9, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nós, a nossa geração, a minha geração, a sua geração, que tem que anunciar, falar, exortar, levantar a bandeira, fincar as trincheiras, defender a posição, para que o nome do Senhor Deus Jeová e de seu Filho Jesus Cristo seja exaltado. É nosso papel, nossa responsabilidade, nosso dever manter os valores de Deus na família, na igreja e na sociedade. A igreja é formada por famílias e as famílias precisam da igreja, precisam de Deus. O desejo de Deus para as famílias, para a minha e para a sua, é que haja amor e respeito. Que a mulher ame e respeite o marido, e o marido ame e respeite a mulher. Que os pais amem e respeitem os filhos, e os filhos amem e respeitem os pais. Que os filhos obedeçam e honrem seus pais. Que os pais ensinem seus filhos com amor. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Ambos precisam um do outro. Se não precisassem, Deus não os teria juntado, mas ele ajuntou e Cristo disse,
para não separar. Voltemos aos princípios da palavra de Deus. E princípios significa justamente o que a palavra diz. Voltemos às origens, ao início de tudo. E no início de tudo encontramos Deus dizendo: macho e fêmea os criou. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.